Bem, nesse vídeo de hoje nós vamos abordar uma fala do Flávio Bolsonaro, candidato a presidente do campo da direita, em discurso lá nos Estados Unidos, no CEPAC, que eles chamam. E ali ele faz um discurso onde, eu vou mostrar, dar destaque para esse detalhe, que foi a CNN que deu, onde ele fala da preocupação com as eleições no Brasil, seja livres, transparentes e justas. Então vamos ver o que ele falou e vamos pontuar em cima disso, tá certo? Vamos lá, acompanhe. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro disse em um evento nos Estados Unidos que não quer interferência externa nas eleições aqui do Brasil, mas pediu pressão diplomática nas instituições brasileiras. Vamos ouvir este trecho. We don't want interference in Brazilian elections, like the Biden administration did. Então ele está acusando que a administração Biden fez uma interferência aqui para ajudar o Lula em 2022. E que ele não quer que os americanos, quer que o governo Trump faça o mesmo aqui nas eleições de 2026. Entendeu? Ele pede eleições livres e justas, mas não pede interferência. Essa é uma pontuação. E acusa o Biden, a administração anterior, de ter feito interferência para derrubar o pai dele aqui. Acompanhe. To bring Lula to power. As I said, I'm going to win because it's the will. Aí ele fala, como eu disse, eu vou ganhar porque é a vontade do meu povo. Aí, eu vou dar um parêntese aqui. Não é assim, viu, Flávio? Não é porque seu povo quer que você ganhe que você vai ganhar. Lá na Venezuela, o povo quis que o Edmundo Gonçalves ganhasse. E ele não levou. Então, não basta ter apenas a vontade popular do seu lado. Principalmente num regime do Brasil que é tão parecido com o regime venezuelano. Mas vamos acompanhando. Of my people. But for that will to be preserved, we need free and fair elections. Aí ele fala, olha, para que essa vontade seja respeitada, precisamos de eleições livres e justas. Aí ele está 100% fechado com ele. And this is a great challenge. E isso é um grande desafio, concordo plenamente. People can express themselves freely on Aí ele fala, se o nosso povo não pode se expressar livremente nas redes social sociais, media, and if votes, e se os votos forem contados corretamente, nós vamos ganhar. Ou fala, se a gente tiver liberdade de imprensa, liberdade de expressão durante esse processo eleitoral, se não fizerem igual fizeram nas eleições de 2022, derrubando perfis de direita, e se a contagem for corretamente, nós vamos ganhar. Então, ele espera que seja isso. Vamos continuar acompanhando. Are counted correctly, we will win. My appeal here, not only to the United States, but to the entire free world, is this. Watch Brazil's elections with enormous attention. Learn and understand our process. Monitor our people's freedom of expression and apply diplomatic pressure so that our institutions function properly. Então, ele foi lá nos Estados Unidos falar que quer eleições livres no Brasil, que quer liberdade de expressão durante o processo eleitoral, que o voto seja contado de forma justa, e que sejam observados, que o mundo livre entenda o processo eleitoral e observe as eleições e façam pressões para que as instituições obedeçam os processos democráticos no Brasil. Bem, essa é a fala dele. Bem, ele falou isso para quem? Para o mundo externo, agora ele tem que falar isso para o mundo interno. Ele tem que falar isso para o brasileiro agora. Ele tem que chegar para o Brasil e falar assim, olha, o PT está aí há mais de... construiu essa base política dele há mais de 50 anos. Tem mais de meio século que o PT está construindo essa base política dele. E isso veio de baixo para cima. Ninguém consegue construir uma casa de cima para baixo. Você vai no alicerce, tá certo? O PT não chegou até aqui por pouco, não. Ele gastou 4 eleições para presidente, para poder colocar o Lula no poder. Tá certo? E foi capilarizando, as instituições, foram colocando, a base foi ocupando. Então, a matriz ideológica do PT
ela foi se capilarizando dentro do Estado, dentro das instituições. UNE, UTE, sindicatos, universidades, né, juízes e papai, jornalista e tudo, e foi pronto. Capilarizou, criou-se uma matriz. E ninguém entrega o poder de graça, ainda mais num país continental como o Brasil, tão estratégico, tão rico, né? E isso foi construído com muito sacrifício, né, por essa esquerda. É claro que eles não vão entregar de graça, até porque eles estão no controle do processo eleitoral, né? As ferramentas, os agentes políticos, os agentes públicos que atuam durante o processo são todos de matriz ideológica, a gente entende assim. Então, o que o PT tem e que o Flávio não tem? O PT tem uma base estruturada, né, e capilarizada nas instituições. O PL tem o quê? Tem a vontade popular, a proposta de mudança, de descolar disso, entendeu? Mas não tem um controle do processo eleitoral. Isso está na mão da matriz de esquerda. Então, o que o PL precisa? O PL precisa capilarizar, né, pegar essa base, construir uma base política social, né, que essa base seja ativa durante o processo, né? Que seria o quê? Seria fiscalizar o processo eleitoral dentro das sessões eleitorais. Porque a gente aqui entende, né, que o processo eleitoral está capilarizado, né? Os agentes públicos que estão ali dentro, né, têm matriz ideológica. E eles é que conduzem o processo. E essa briga vem de 2014, vem de 2018, vem de 2022, agora vem de 2026. É uma luta constante, né, para tirar, né, as travas que estão ali, né, que a matriz ideológica do PT colocou dentro desse processo eleitoral. Então, primeiro preciso fazer o quê? Conseguir equilibrar as forças políticas dentro do processo eleitoral, que eu não diria isso, campanha, não. Eu diria na hora de fiscalizar. Por quê? Porque a máquina política do PT opera o sistema de votação. Entendeu? Aqui de São João del Rei, por exemplo, as urnas eletrônicas ficam guardadas, eu acho que dentro da universidade. E aqui a universidade, todo mundo fala, olha, aqui é esquerda, papapá e tal. A gente tem o maior orgulho da universidade aqui, mas então, nas escolas públicas, tudo estaduais, tudo, você tem o quê? Você tem os sindicatos, né? A UNE, União quer dizer, a UTE, né? União dos Trabalhadores de Ensino, e ali nas escolas que acontecem as eleições, né? Então, você tem aquele mesário constante ali, todos, né, há mais de tantos anos, conhece o processo. Então, o que o PL precisa, na verdade, é equilibrar essa força dentro da máquina operacional do processo eleitoral. É um fiscal dentro de cada sessão eleitoral, não para olhar se tem alguém pedindo voto lá fora, para olhar se tem alguém entrando com a camiseta, não, para olhar o agente que está operando a máquina de votação, que é o mesário, aquele que está ali com aquele aparelhinho, né, que é o monitor do mesário, ali onde ele fica batendo as teclas, para ver se ele está fazendo certinho, entendeu? E tem que entender o processo, porque o mesário sabe como é que funciona. O fiscal do PL tem que saber também, porque senão ele não vai saber o que ele está fiscalizando. E ali é um processo eletrônico, é um processo complicado, não é uma coisa fácil de entender. Então, o que o PL precisa? Para se igualar ao PT, pelo menos no plano de construir o processo eleitoral durante o período de votação. Colocar fiscais em todas as sessões eleitorais. A estimativa é que sejam 570 mil urnas eletrônicas. Olha o tamanho do desafio do PL. Se você colocar um fiscal em cada sessão eleitoral, ainda não é suficiente. Porque se você ficar ali às 9 horas por dia, né, durante o dia, você tem que chegar junto com o mesário, entendeu? Acompanhar todo o processo, e para isso você tem que se cadastrar, porque senão ele não vai deixar você entrar lá dentro. Você tem que procurar um partido, que seja um partido, né, PL, ou o partido que está apoiando o seu candidato, que você acha que é de direita, e coisa toda. Fala assim, eu quero trabalhar de fiscal dentro da sessão eleitoral, para o partido, entendeu? E vai lá e fica lá plantado atrás no mesário, acompanhando o trabalho dele ali, os dedinhos dele funcionando. E para isso você tem que treinar, para saber como é que é o processo, tá certo? E aí você fala, mas se eu virar os olhos, se eu tirar um cochilo, pode acontecer alguma coisa? Pode acontecer. Se eu sair para almoçar, pode acontecer alguma coisa? Pode acontecer. Então você precisa de quê? De 2 fiscais. Um, na hora que precisar sair, fica o outro plantado ali. E aí é um fiscal em cada sessão eleitoral. Entra junto com o mesário,
acompanha o processo de instalação da urna, tira a zerésima e acompanha até a votação final, onde sai o boletim, e aí você imprime o boletim e pega a sua cópia e leva para uma central, né, para fazer uma recontagem junto com o pessoal. Outra coisa, a base do PL pode fazer isso, entendeu? Uma pesquisa de boca de urna, né, no dia da votação, para controle, para saber, olha, será que naquela sessão eleitoral todo mundo votou assim? Aí você tem, né, um parâmetro para pesquisar. Isso aí é uma opção. Então, não basta dizer, vem cá olhar como é que vai ser as eleições. Não, se o PL não tiver uma base política, social, entendeu? Porque democracia se constrói assim, meu amigo, não é de cima para baixo, não. Não é porque o povo quer você que você vai chegar e vai ganhar. Não, entendeu? Você tem que vencer essa estrutura, e essa estrutura é orgânica, entendeu? É humana. A democracia é isso, é participação popular. Ninguém entrega o poder de graça, entendeu? Eles vão lutar para não entregar o poder. Então, vamos ver agora aonde nós vamos chegar nisso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos essa preocupação com aquilo que é de opinião pública, né? O que gerou esse trauma todo, né? Que nós vivemos essa tensão durante esse governo Lula todo, né? A partir das condenações de pessoas que foram lá em Brasília protestar e ficaram em frente dos quartéis, porque não é na frente dos quartéis que se resolve uma democracia, entendeu? Se resolve uma democracia participando, e participando é participando do processo, você tem que estar lá, você tem que se envolver, e é na hora de votar, e na hora que estiver votando tem que ter um fiscal ali. Por que tem que ter um fiscal ali? Vamos trabalhar, vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que foi, né, o drama da última eleição. Então, esse gráfico aqui, ó, a eleição de 2022 teve um total de urnas perto de 577.125 urnas. Eu acredito até que menos, entendeu? Aí, votos válidos, 118.552.352. E você tinha, né, dois tipos de urnas fabricadas, entendeu? O que eles consideram urnas novas, que segundo o técnico do IVL, né, Instituto Voto Legal, inclusive que foi processado, né, pelo Alexandre de Moraes e está foragido do país. Então, ele era um engenheiro do ITA, formado, considerado um pai da urna eletrônica, foi um homem que ajudou a desenvolver, então é um homem que tinha expertise, e ele foi colocado para ser fiscal, para ser um auditor das urnas. E na época, né, o debate era sobre isso, entendeu? Urnas novas, ele entendia que eram auditáveis. As urnas antigas não eram auditáveis, segundo eles. E essa não é a opinião deles somente. Em 2014, quando o Aécio Neves disputou a eleição contra a Dilma Rousseff, ele também tentou fazer uma auditoria. E na época, os auditores fiscais falaram o seguinte: é impossível auditar as urnas eletrônicas. Isso está documentado. Se você pesquisar na internet, você vai achar isso. Porque até 2014 não existiam essas urnas novas. Aquelas urnas novas foram fabricadas a partir de 2020. Então, o conceito de urnas novas são as urnas feitas a partir de 2020, que tem uma tecnologia mais segura do que as urnas antigas. As urnas antigas foram fabricadas em 2009, 2011, 2009, parece que 2010, 2011, 2013 e 2015. Então, até 2015, essas urnas, segundo os auditores antigos, era impossível fazer uma auditagem, né, a partir dos logs das urnas, a partir das informações que o TSE disponibilizava. Já a partir de 2022, essas urnas novas começou a gerar, né, um grau de capacidade de você fazer uma auditagem. Bem, então as urnas novas correspondiam a 40,8% do universo de urnas na época, que era 48.369.360 votos. Mas as urnas antigas ainda foi majoritária. Ela correspondia a quase 60% do total de urnas. Aí deu um total de 65.357.472 votos. Essa, né, é uma estimativa por alto aqui que nós estamos colocando para vocês. Tá certo? Então, preste bem atenção. Eleições 2022, total de urnas eletrônicas perto de 577 mil, modelos novos, 2020.
Né? Aí, qual que são as características dessas urnas? Fabricadas no governo Bolsonaro, possuem memória interna, arquivos de logs das urnas sem alteração, auditável pelos especialistas do Instituto Voto Legal do IVL. Então, esses arquivos, na época da auditagem, em 2022, né, os logs das urnas estavam sem alteração. Já nos modelos antigos, que participaram do processo eleitoral ainda em 2022, que é o lote antigo, que correspondia a 60% das urnas, você tinha de 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. E o que o Instituto Voto Legal entendeu? Fabricadas no governo Lula e Dilma, não possuem memória interna, arquivos dos logs das urnas apresentaram um código inválido, não auditável pelos especialistas do Instituto Voto Legal, IVL. Então, volta para mim aqui. Esse foi um debate que foi calorosamente discutido e que deu todo esse trauma social que envolveu a prisão de mais de 1.000 pessoas. E é preciso entender o processo, que agora nós estamos entrando no processo eleitoral. Já passaram 4 anos e a gente tem que entender isso, tá certo? Aí o pessoal fala assim, mas destruíram tantas urnas aí, por que querem apagar provas? Não é nada disso. Né? Por exemplo, as urnas de 2009, 2010 e 2011 foram substituídas por urnas novas, tá certo? Por quê? Porque o tempo útil de uma urna, segundo os técnicos, né, de segurança, são 10 anos. Depois de 10 anos, essas urnas têm que ser descartadas e colocar urnas novas, tá certo? Então, volta aqui. Essa urna de baixo aí, ó, os modelos antigos, tá certo? De 2009, de 2010, 2011 foram descartadas. O 2009 e 2010 parece que foi descartado nas eleições de 2024. 2011 foi descartada agora nas eleições, para as eleições de 2026, entendeu? Mas você tem as urnas de 2015 e 2013. E aí, olha agora o que você tem. Você tem 75% de urnas novas e 25% de urnas antigas. Então, a distribuição entre urnas novas, que é de 2020 e de 2022, foi fabricada em 2020 e 2022, né, ela tem uma segurança maior do que as urnas antigas, a de 2015 e a de 2013, que vão ser aproveitadas ainda em torno de 1/4 do total de urnas. Preste atenção que essas urnas, tanto a de 2015 como a de 2013, já eram para ter sido descartadas, porque elas já têm mais de 10 anos de duração, entendeu? Mas elas vão ser aproveitadas. Então você tem a de 2020 e a de 2022, o que você tem? Segurança em hardware e criptografia com certificação pública auditável. Isso é o que está constando, tá certo? E o modelo UE 2015, nas eleições passadas, apresentaram um código considerado inválido nos logs em 2020 e foi apontada como inauditável pelo IVL. Pois é, nas urnas de 2020, as eleições de 2022, tá certo? Aqui está 2020, é de 2022, tá certo? Foi apresentado esse log errado. E assim também na de 2013. Isso é uma discussão que está aí chamando a atenção e gritando aos nossos olhos. E aí, você tem uma questão que é muito importante, que eu quero chamar a atenção para isso. A distribuição do total de votos válidos entre urnas novas e urnas antigas no segundo turno das eleições presidenciais de 2022 apresentou um resultado muito interessante, tá certo? Esses votos válidos, que é 118.572, foram distribuídos da seguinte forma: 48 milhões, né, para as urnas novas e 65 milhões para as urnas antigas. E aí, o que aconteceu que deu um imbróglio danado e que criou problema no contexto todo? Nas urnas novas, o PL ganhou. Isso segundo a auditoria do IVL, entendeu? Do Instituto
que foi contratado, técnicos especialistas que foram contratados para fazer a auditagem, tá certo? Então, aí você tem do lado mais escuro, o azul mais escuro, 51% nas urnas novas, tá certo, gente? No universo de 48.369.360 votos, né? Você teve o PL com 51,05% dos votos. E você teve o PT com 48,95% dos votos. Então, nas urnas novas, o Bolsonaro havia ganho, o PL havia ganho, tá certo? Já nas urnas antigas, o PT ganhou, entendeu? No universo de 69 milhões de votos, o PL teve 47,5% e o PT teve 52,5%. Então, essa que eles chamam de, como é que eles falam? Inconsistências das urnas novas para as urnas antigas, aí que gerou um problemão. E é aí que nós vamos chegar, meu amigo, nesse problemão, que foi a inconsistência das urnas. Guarda esse termo, inconsistência. Por que inconsistência? Ora, se você tem um universo de 48% de eleitores que votaram, entendeu? Você tem uma estatística, não é? Por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa de eleições, para ver, né, quem está na frente, você entrevista um universo de 200 milhões, quer dizer, de 118 milhões de eleitores, você vai entrevistar o quê? 3 mil pessoas esparramadas pelo Brasil inteiro, tá certo? E aí você tem uma estatística, aí você fala, olha, Flávio está na frente, Bolsonaro está na frente, na pesquisa, papapá, aquela coisa toda. Isso no universo de 6 mil, 3 mil pessoas entrevistadas. Agora você imagina, você não tem só um universo de 3 mil pessoas, você tem 48 milhões de pessoas que foram lá e votaram. E nessas votações, o Bolsonaro havia ganho. E essas urnas, que são as urnas auditáveis, não apresentaram nenhuma anomalia. Já nas urnas onde houve a vitória do Lula, que representava 60% do total de urnas, ali o PT ganhou e houve uma anomalia nas urnas. Eles identificaram um código diferente e outras coisas que a gente pode até entrar no assunto aqui. Mas vamos ficar nessa questão da inconsistência, tá certo? Então, aí o que o PL falou? Olha, as urnas novas não teve alteração, o código de fonte corresponde direitinho, né, o número de carga corresponde ao número do eleitor, e tal. Os logs estão normais, logs aos arquivos de urna, tá certo, gente? Aqui correu tudo certo, aqui o Bolsonaro ganhou. Já nas outras urnas antigas, onde o PT ganhou, tem uma normalidade. E aí criou um imbróglio danado. Aí o que perguntaram para o PL? O que você acha que tem que fazer? O PL falou assim, tem que desconsiderar as urnas antigas, porque ali tem uma normalidade. E aí o que você fala? Cancela as urnas antigas e fica só as urnas novas? Pronto. Isso criou um imbróglio danado, porque foi cair no TSE. E o Alexandre de Moraes falou assim, peraí, vocês querem invalidar as eleições do segundo turno? Invalidar as urnas antigas, porque apresentou uma anomalia? Então, as urnas que apresentaram essa anomalia no segundo turno são as mesmas urnas que participaram do primeiro turno. E aí você quer que a gente cancele só o primeiro turno, só o segundo turno, e não cancele o segundo turno, porque no segundo turno vocês ganharam alguns governos estaduais e ganharam uma bancada boa de deputados? Aí pronto, criou um bafafá danado e aí acabou dando uma multa para o PL. Então tudo isso está documentado, tudo isso é fato. E agora nós vamos mostrar um trecho onde o Alexandre de Moraes toca nesse assunto. Preste atenção. A participação do réu Carlos César Rocha está consubstanciada também aqui naqueles 13 tópicos executórios, nos atos executórios das infrações penais imputadas pela Procuradoria-Geral da República após o segundo turno na representação eleitoral para a verificação extraordinária. Aqui, presidente, ministra Carmen, eminentes ministros,
Aqui, uma das coisas mais bizarras, talvez que a Justiça Eleitoral tenha recebido desde a sua criação. Após a derrota eleitoral, em 22 de novembro de 2022, o Partido Liberal do réu Jair Messias Bolsonaro, que havia perdido a eleição, apresentou uma representação eleitoral para verificação extraordinária das eleições, obviamente com o intuito de ampliar a tensão social, a polarização, e pedindo a anulação de metade das urnas só. Então, haviam urnas, alguns modelos, as urnas fabricadas antes de 2020 e as urnas fabricadas a partir de 2020. Segundo o Partido Liberal, essas urnas de antes de 2020, elas foram fraudadas, elas direcionavam votos. E as urnas depois de 2020, não. E por que isso? Porque as antes de 2020, segundo eles, teriam dado mais votos ao candidato Lula e as outras ao candidato Bolsonaro. Eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, imediatamente determinei que houvesse o aditamento da inicial, porque você não pode pedir que as urnas que você mesmo imputa como fraudulentas só fossem anulados votos dessas urnas no segundo turno, e não no primeiro turno, onde o Partido Liberal ele elegeu 99 deputados e vários governadores. Se as urnas fossem anuladas, o Partido Liberal perderia mais da metade dos deputados. E aí a má-fé, a litigância de má-fé, foi comprovada porque se recusaram a aditar. Ou seja, eles não queriam que fosse anulado eventuais urnas com problemas. Eles queriam que fosse anulado somente os votos do segundo turno num candidato que venceu a eleição. Mas os votos nos candidatos do próprio PL deveriam permanecer. E aí, quem é que vai tirar a razão do Alexandre de Moraes nessa história? Tá certo? Por causa do imbróglio que causou, era realmente uma alternativa inviável. E aquilo criou um problemão para o Brasil. Né? Porque aí a turma ficou chateada, olha, descobriu que tem um problema nas urnas e que esse problema pode ter influenciado o resultado das eleições, mas que a proposta que o PL colocou não foi uma proposta que foi condizente com aquilo que estabelecia, né, um princípio que pudesse gerar uma facilidade de entendimento por parte da Justiça Eleitoral. Era complicado, né? Porque tinha a questão do segundo turno. Ou anulava tudo, ou não anulava nada. Tá certo? Então, nessa hora, houve esse problema. E isso custou caro para o Brasil. Custou caro para muitas famílias que resolveram protestar e tal. Então, o problema ficou ali, né? Essa ferida ficou aberta e foram 4 anos com essa ferida aberta. E agora que nós estamos entrando no processo de novo, nós temos que começar a passar curativo nessa ferida, né? E passar curativo nessa ferida é dizer, olha, você precisa entender como é que funciona o processo, como é que funcionou o processo para evitar que ele aconteça de novo. A gente não pode repetir, não pode ter um outro 8 de janeiro, né? Não pode ter um outro trauma igual a esse. Então, vamos entender um pouquinho a visão do Carlos Rocha, que é o homem que está sendo colocado na berlinda aí, porque inclusive ele está foragido, e ele conhece o processo, ele entende, ele foi cirúrgico, entendeu? Quando ele achou o problema. Só que ele achou o problema, mas não achou a solução, tá certo? Ou seja, ele identificou o problema, mas identificou o problema depois que o problema já tinha acontecido, entendeu? E aí você fala assim, pô, e agora? Né? Junta-se os cacos, vamos trabalhar para resolver esse problema. Tá certo? Que o Brasil precisa caminhar, precisa pacificar, né? Precisa estabelecer a normalidade. Vamos entender um pouquinho a fala do
Carlos Rocha, para a gente fazer justiça, né, a outra parte do assunto. É o arquivo log de urna, que foi oferecido pelo TSE como importante instrumento de auditoria do funcionamento da urna eletrônica pelos partidos políticos e pelas entidades fiscalizadoras. Então, nesta fase, o nosso trabalho foi exatamente fazer uma análise detalhada de todos os arquivos log de urna, de todas as mais de 472 mil urnas eletrônicas. Um arquivo log de urna, ele reúne registros de todas as atividades que foram realizadas em cada urna eletrônica. Quem trabalha com auditoria precisa garantir que o registro de cada atividade, em cada linha, tem todas as informações necessárias para que aquele registro seja válido. Quando estamos, então, analisando todas as linhas de todos os logs, e nós temos mais de 4 bilhões de linhas, 287 milhões, se não me engano, então é uma quantidade grande de linhas, é uma tabela muito grande. Em cada linha, porque cada linha representa o registro de uma atividade, então o registro da atividade, o log, ele é cada linha, ele não é o arquivo em geral. De que o log, ele é, na realidade, um conjunto de registros. O log não é um registro isolado, é como se fosse um prontuário médico, por exemplo, ou um prontuário legal, onde cada evento precisa ser adequadamente registrado. Então, o registro de cada atividade é uma linha, e cada linha precisa estar vinculada ao hardware da urna, ao equipamento físico. É por isso que o programa que gera o log, ele precisa ler 2 parâmetros diretamente do hardware, para garantir a autenticação daquele registro no hardware. Então, para registrar uma atividade, o programa que gera o log, ele primeiro lê a data, hora, minuto, segundo, registra isso no início da linha do log, coloca naquela linha mais algumas informações e depois ele lê o número de série da urna, que o TSE chama de código de identificação da urna. E é importante que esse código seja lido no hardware para cada registro. É por isso que quem abre um arquivo de log vai ver que em cada linha existe data e hora daquele evento e existe também o número de série da urna para o registro daquele evento. Ou seja, para garantir que a urna funcionou corretamente, é preciso garantir que cada linha, de fato, representa um registro válido. Qual foi o problema encontrado? Em todas as linhas, de todos os logs, das urnas de modelos antigos, de 2015 para trás, até 2009, em vez de apresentar o número de série correto da urna que realizou aquela atividade, os arquivos logs de todas essas urnas apresentam na coluna 4, em cada linha, um código inválido. Quando isso acontece, se torna impossível validar a autenticação de cada registro, porque o registro é feito em uma linha. Então, aquela linha precisa ter todos os dados corretos. Será que eu consegui esclarecer? Ai, ai, é uma crueldade, né? O processo eleitoral brasileiro é uma crueldade, porque, olha só, ele falou termos técnicos ali, e o cidadão comum, ele quer entender o processo eleitoral, né? O que é esse negócio de log, de arquivo, né? De registro, de códigos, de papapá e tal. Então, é muito traumático, né, para o brasileiro ficar percebendo assim, cara, isso é muito complicado, tem um problema aí, mas ele quer explicar, ele pergunta, vocês conseguiram entender? Eu vou tentar mostrar aqui, eu tenho esse print aqui de um arquivo de log, entendeu? Vamos ver se eu consigo trazer para você uma coisa mais objetiva aqui para vocês terem uma ideia, tá certo?
Vou colocar na tela aqui, ó, vocês vão acompanhar comigo. Ele está falando disso aqui, ó, isso aqui é o arquivo, né, o log da urna eletrônica. Eu até botei o título: Eis que surge Sua Excelência o log da urna eletrônica, e a verdade se fez verbo e habitou entre nós. Então, cada linha que ele fala é um log, por exemplo. Você tem aqui, toda vez que existe uma atividade na urna eletrônica, registra um log, entendeu? Então, cada linha é um log. E aí, nessa linha tem o número da atividade, né, na urna, o dia que ela foi, né, a data do dia, a hora, os minutos, o segundo e a informação. E essa 1, 2, 3, 4, essa quarta coluna, né, é o número de série, o número de série da urna eletrônica. E aí ele fala, repara que todos esses números são idênticos, olha, né? E aí esse número se repete em todas as urnas de todos os logs das urnas antigas. E, na verdade, para cada urna teria que ter um log diferente. Quer dizer, um código diferente desse da quarta coluna, tá certo? Então, por exemplo, o primeiro registro lá em cima, registro número 2153, dia 2/10 de 2022, 11 horas, 10 minutos, 10 segundos, a informação, a urna tal, né, o código da urna, vota, solicita digital, tentativa 3 de 4, aí aparece o código da tentativa. Então, essa atividade é um registro, é um log. E ela digita que vai pedir a solicitação para que a pessoa tente colocar o dedo pela terceira vez, porque a primeira e a segunda não foram reconhecidas. E aí vai capturar, aí passa para a segunda linha, captura a digital, quer dizer, aí o software lá, né, fez a leitura. E aí a leitura da tentativa 3 de 4. Aí na terceira linha, outra atividade, o log fala, digital capturada não corresponde à digital do eleitor. Né? Aí anulou aquela digital. E aí a quarta vem, número de tentativa de reconhecimento do dedo, tentativa 3 de 4, não foi reconhecida. Aí vem solicitação digital, de novo, tentativa 4 de 4. E aí, na quarta tentativa, capturada a digital. Tentativa 4 de 4, a digital foi capturada. E aí, o que acontece? Tipo de habilitação do eleitor, biometria. Eleitor foi habilitado. Aí já vai descendo. Cada atividade corresponde a uma ação. Isso tudo é o log da urna e está registrado. Esse log, esse arquivo, né, que é uma camada que fica dentro da urna eletrônica, ele é disponibilizado para os partidos políticos para fazer auditoria. E foi disponibilizado para o PL. Né? Aí que está o pulo do gato. Por que aconteceu a questão que deu o imbróglio e que acendeu o alerta, né, para o PL? Por quê? Porque você tinha dois tipos de urnas, as urnas novas e as urnas antigas. Então, a inconsistência nas urnas é que gerou o problema. Por quê? Porque nas urnas novas, Bolsonaro ganhou, e nas urnas antigas, que apareceu esse código inválido em todos os logs de todas as urnas anterior a 2020, e aí ficou impossível fazer uma leitura. E aí parece que teve problemas ali. Inclusive, um dos problemas que foram confirmados, porque você sabe a hora que cada eleitor votou, entendeu? Porque ali tem o minuto e o segundo de cada voto. Você não fala quem que votou, nem quem votou, mas fala a hora que o voto foi registrado. E quando eles pegaram esses logs das urnas antigas, eles verificaram que perto de 4.060.000 votos aconteceram após as 17 horas, após o encerramento do horário de votação. Aí você fala, 4.060.000 votos após o encerramento. E aí foram encontrados nesses logs votos que aconteceram até às 11 horas e 59 minutos. Incrível, né? Quem é que sai para votar às 11 horas e 59 minutos da madrugada? Bem, então isso tudo foi motivo de análise que gerou toda a polêmica, entendeu? E que deu esse imbróglio todo. Mas a inconsistência das urnas fez a gente pensar. Falei, bem, você não consegue dizer para onde foram os votos que aconteceram depois das 17 horas. Foram 4.060.000 votos que aconteceram após as 17 horas. Então,
Como o voto se mistura com os outros votos, e você não pode dizer em quem votou, senão você vai revelar, né, o eleitor que votou. Por exemplo, até 17 horas a gente sabe quem que votou em quem. Depois das 17 horas, a gente vai saber quem que votou em quem? Não, não vai saber. Quer dizer, aliás, você não sabe nem antes das 17 horas, é porque o voto é secreto. Então você não pode identificar naquele log, entendeu? Para que voto que foi. Aquele log não vai revelar. Porque tem um código ali. Agora, se você for nos metadados, é capaz de você descobrir, né? Porque é natural, porque cada registro, né, ele computa o voto para aquele eleitor. Então, nos metadados, quer dizer, numa camada mais profunda, você consegue saber se os votos que aconteceram após as 17 horas foram direcionados para qual candidato. Mas aí você precisa de uma auditoria mais profunda. Você precisa entrar no hardware, né? Entrar lá dentro da máquina, puxar, né, esses arquivos que vão trazer os metadados para dizer quando que foi alterado e criptografar, entendeu? Os votos que aconteceram após as 17 horas para saber se eles foram todos para o mesmo candidato. Bem, isso não aconteceu porque a auditoria não foi complementada, porque o que o Carlos Rocha apresentou foi uma preliminar, foi uma... Olha, nós encontramos isso e queremos aprofundar essa investigação, queremos aprofundar esse estudo para encontrar o problema. Aí o PL entrou com essa ação e aí o Alexandre de Moraes, né, refutou e falou, não, o que vocês querem não está, não vamos aprofundar, vai ficar por isso mesmo e vai ficar pronto. Então, nós ficamos sem identificar esse problema. Tá, mas aí, nós aqui da CCI falamos assim, bem, teve 4.060.000 votos registrados após as 17 horas. E aí, a gente foi fazer uma espécie de, como dizer assim, comparação, sabe? A gente foi fazer uma espécie de rastreamento para saber a tendência desses votos que aconteceram após as 17 horas e se eles têm alguma ligação com algum dos candidatos. E aí nós chegamos na seguinte conclusão. Acompanhem com a gente. Bem, nós estamos aqui. Olha, nas eleições do segundo turno, total de votos às 23 horas e 59 minutos. Quer dizer, total de voto até às 23 horas e 59 minutos, tá certo? Você tem voto até às 17 horas, que é o voto, né, que todo mundo votou dentro do horário, e tem depois quem votou depois das 17 horas. Então, onde tem esse M aí, ó, é o número, quer dizer, é a faixa, né, a camada de eleitores que votaram após as 17 horas. Então, presta bem atenção. Aqui, do lado do PL, você tem 58.206.000 votos. Do lado do PT, você tem 56.271.000 votos. Então, 49% para o PL, 47% para o PT. Tá certo? Bem, isso eu estou colocando da seguinte forma. Presta bem atenção. Essas urnas, até às 23 horas, você tem um registro. Eu estou colocando aqui as urnas novas, tá certo? E as urnas antigas, tudo junto. E estou colocando no meio, né, o M, onde aconteceu as urnas que aconteceram depois do resultado, tá certo? Então, 4.068.000 votos após as 17 horas. Foi a margem de manobra para virar o resultado final das urnas? É uma pergunta. O que aconteceria se não tivesse havido os votos após as 17 horas? Entendeu? E aí está aqui, ó. PT mais o M dá vantagem de 1,8%. Esses 2.139.645 foram os votos que deram a vantagem para o Lula nas eleições. Tá certo? Sem os votos após as 17 horas, certamente o PL venceria com uma vantagem próxima de 3,3%, se todos os votos que fossem computados após as 17 horas fossem anulados. Essa é uma ideia que a gente entende, entendeu? Não estamos colocando isso como verdade, estamos colocando isso como uma hipótese, uma possibilidade, tá certo?
Então, presta bem atenção. Como esses votos que aconteceram após as 17 horas? Vamos fazer uma analogia sobre eles, tá certo? Distribuição dos votos por região após as 17 horas. Então, você sabe em qual região esses votos aconteceram. Você não sabe em qual urna, mas você sabe, olha, na Bahia teve tantos mil votos, tantos, né? No São Paulo tantos, em Minas tanto. Cada estado você tem um número de votos que aconteceram após as 17 horas. Isso está nos logs das urnas. Então, o Nordeste teve 52% dos votos que aconteceram no Nordeste após as 17 horas aconteceram no Nordeste. No Sudeste, que é a região mais populosa, entendeu? Que representa quase metade da população brasileira, você teve só 24%, menos de um quarto de votos que aconteceram após as 17 horas. O Sul, 14%, o Centro-Oeste, 6% e o Norte, 4%. Então, percebe que no Nordeste é onde aconteceu mais votos após as 17 horas. E isso leva, entendeu, a gente a uma tendência. Vamos acompanhar. Olha, distribuição por estado dos 4.068.000 votos registrados entre 17 horas e 23 horas e 59 minutos. Prestem bem atenção. Aonde está em vermelho, nessa barra vermelha, votos após as 17 horas nos 12 estados onde o PT foi mais votado. Então, os votos que aconteceram após as 17 horas foram mais concentrados nos estados aonde o PT foi mais votado. Votos, aí você tem de amarelo, votos após as 17 horas nos 14 estados onde o PT foi menos votado. Então, quer dizer, a preocupação de ter mais voto após as 17 horas aconteceram no Nordeste. E aconteceram nas urnas antigas, não foram nas urnas novas. E aí que está o problema. E nessas urnas antigas, é onde deu a vitória para o Lula, entendeu? Numa margem de 2 milhões e poucos votos. Levando-se em conta que foram 4 milhões de votos que aconteceram após as 17 horas, só o Nordeste, por si só, daria a margem que ultrapassava o Bolsonaro. Mas isso tudo é uma questão de comparação. Tá certo? Então você tem a distribuição de votos por legenda após as 17 horas. Aí você tem o PL com 28%, onde aconteceram após as 17 horas, e você tem o PT com 72% dos votos que aconteceram após as 17 horas, e todos esses votos nas urnas que deram problemas, tá certo? E aqui você tem participação dos votos após as 17 horas sobre o total de eleitores aptos a votarem em cada estado. Então é percentual, viu, gente? Então é percentual. Por exemplo, Alagoas, mais de 6,4% dos eleitores que votaram após as 17 horas. Aí você vê, em vermelho, os estados que têm o percentual maior de eleitores que votaram após as 17 horas, nas urnas antigas, você começa com, né, Amazonas, Piauí, só esses 4 últimos aqui, ó, mais altos. Amazonas, Piauí, Pernambuco, ó, Piauí, onde Lula ganhou disparado, Pernambuco, onde Lula ganhou disparado, Rio Grande do Norte, onde Lula ganhou disparado, Bahia, onde o Lula ganhou disparado, Maranhão, onde o Lula ganhou disparado, Pará, onde, né, o Lula foi muito bem votado, parece que ganhou também disparado, e Alagoas, né, quase mais de 6%. Agora, nos estados onde o Bolsonaro foi mais votado, né, houve pouca participação de votos após as 17 horas. Talvez porque tinha mais fiscalização, talvez porque tinha pouca facilidade de fazer esses votos acontecerem após as 17 horas. Então você começa com Espírito Santo, Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Acre, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, Amapá e Rio de Janeiro e Rondônia. Então, essa tendência, né, que você viu,
que traduz uma tendência. Você tem a inconformidade, que é aonde aconteceram os votos após as 17 horas, elas foram registradas aonde? Nas urnas antigas. Aonde aconteceram os votos após as 17 horas, em grande escala, foi onde o PT foi mais votado. Onde ele ganhou mais vantagem, que desequilibrou o processo. Então, a possibilidade de tentar levantar uma hipótese de que todos esses votos, esses 4.060.000 votos que aconteceram após as 17 horas nas urnas antigas, serviu para tirar a diferença do Bolsonaro até as 17 horas, né? Vamos supor, até as 17 horas, se esses 4.060.000 foram para o Lula, até as 17 horas o Bolsonaro estava ganhando. Então, se todos esses votos, como tem uma tendência que mostra para isso, todos esses votos foram para o Lula, ele igualou, né, com 4.060.000, ele igualou e depois ele passou. Deu uma margem de 1, poucos por cento, que deu a vitória para o Lula. E aí, essa análise só foi possível a gente fazer a partir de alguns registros de falas de ministros do STF, como o ministro Gilmar Mendes, né, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino, né, que são as pessoas que hoje estão na Suprema Corte. O Gilmar Mendes, ele classifica isso, ele até deu um termo para isso que chama de mesário pianista, né? O mesário fica ali digitando, né? Por quê? Porque tem essa questão da digital do mesário. A digital do mesário, ela tem um processo, por isso que eu falo que é preciso ter fiscais em todas as sessões eleitorais. Porque a digital do mesário, ela serve para abrir a urna quando a digital do eleitor não funciona. E aí o eleitor fica sem votar? Não. Aí o que acontece? O mesário põe a digital dele, né, o polegar esquerdo dele, e a digital abre a urna para o eleitor votar. Então, o mesário ele tem autonomia sobre a urna. Se ele conhece o registro, né, lá do eleitor que está ali, olha, tem aquele está aqui, cadastrado aqui, papapá, ele não veio, vou votar no lugar dele. Pá. Então, quem fala isso é o Gilmar Mendes. O Flávio Dino já falou isso. Inclusive, o Bolsonaro quis usar essa fala do Flávio Dino durante o julgamento dele. Né? O Alexandre de Moraes, lógico, não deixou, porque sabia que ia desmascarar. E o próprio Alexandre de Moraes, quando confrontado sobre a questão do mesário, né, ele fala, bem, se o mesário usar o dedo dele para fazer isso, né, a culpa não é da urna eletrônica, a culpa é do mesário. E aí ele acusa, né, a culpa não é da máquina, a culpa é da pessoa. Então ele reconhece que realmente isso acontece. E baseado nesse depoimento de especialistas da área do direito, que estão na alta cúpula do poder, né, eles reconhecendo isso, nós trabalhamos sob essa ótica, entendeu? De que a militância, né, a matriz ideológica do partido está capilarizada dentro do processo eleitoral. E se não houver uma fiscalização da atividade física do agente que está operando ali, né, o terminal do mesário, isso pode acontecer de novo nas eleições de 2026. E aí, voltando à fala do Flávio Bolsonaro, não é falar para o mundo vir observar as eleições. O Flávio Bolsonaro, se ele quiser ganhar as eleições, como diz o Zé Disseu, né? Eleição não se ganha, se toma, né? Então, para você tirar o poder do PT, você tem que colocar a sua militância dentro de cada sessão eleitoral e ficar palmo a palmo ali, com o mesário, entendeu? Acompanhar tudo. Se você não tiver essa capacidade, você não tem capilaridade, você não tem a base da democracia. A base da democracia é participação popular. O PT tem. Eu quero votar no PL. Mas não basta querer votar. Não é assim. A vontade popular não se faz através disso. Na democracia, a democracia se faz com a participação popular. Ou o PL consegue colocar 1 ou 2 fiscais em cada sessão eleitoral, ou ele corre o risco de, mesmo com a vontade do povo querer ele
ele perder as eleições. Tá certo? Então, não basta pedir observatório internacional. É preciso criar observatório nacional. E o PL tem que ter essa possibilidade de criar essa base. Se você quer ajudar o PL, se candidate. Fala, eu quero ser fiscal. Vai lá, procure partido. Fala assim, eu quero trabalhar, né, nas sessões eleitorais. Quero fazer minha parte. Então, assim que se constrói a democracia, meu amigo. Não é na frente dos quartéis. Tá certo? Está na hora da gente fazer o dever de casa. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Esse é o vídeo 931 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Deus no comando. Está aqui nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Hoje é 31, fechou o mês. E eu preciso de você para ajudar a pagar as continhas do supermercado, da farmácia, entendeu? Da internet, para a gente trabalhar esse processo aqui, né? A gente quer ajudar o Brasil e ajudar o brasileiro a se resolver, tá certo? Então tá bom, conto com vocês, comente, né? Dê o seu like se você achar que é importante e compartilhe, faça com que isso chegue ao Flávio Bolsonaro, faça com que isso chegue ao Rogério Marinho, né, que é o coordenador da campanha do Flávio, faça com que isso chegue a todos os diretórios de partidos de direita, de centro, sei lá o quê, né, porque o PT vai fazer a parte dele. Agora, a direita que está se consolidando, está se construindo como uma força política, tem que saber fazer essa parte, tem que fazer esse dever de casa, tá bom? Fique com Deus.